Agora tá melhor. Meus amores, uma boa tarde. E vou fazer mais um vídeo pra vocês, né? Pra soltar tarde. Vou soltar ele durante a noite também. Porque eu também vou soltar é no, é no, em outra parte do aplicativo, né? Porque eu não consigo falar, né? Vou soltar o vídeo, ainda vou ficar soltando os pedacinhos de vídeo assim pra todo mundo, entendeu? Porque mesmo a palavra de Deus tem que correr o mundo inteiro, né? Enquanto mais vídeo eu faço, mais pessoas alcançam, mais vida tem uma oportunidade de reconciliamento, a oportunidade de se chegar a Jesus, igualmente eu cheguei agora. Hoje eu já chorei muito, porque, meus amores, eu sou acostumada a sentir a presença dele, eu sou acostumada a sentir a presença dele. Quando eu não sinto a presença dele, eu sinto falta, e é insuportável a presença dele. É melhor a morte do que sentir a falta da presença dele. A dor da morte passa, mas a dor da falta da ausência dele não passa não, é insuportável. É horrível, horrível. Mas graças a Deus ele veio, né? Ele veio e até que eu me mostrar as coisas no céu. Eu acho maravilhoso quando ele se comunica comigo. Meus amores, é assim, parece que assim, quando eu perco, assim, quando ele se afasta de mim, né? Meu espírito chama por ele, entendeu? Minha alma clama por ele, entendeu? E eu sinto a falta dele quando ele se afasta de mim, né? Mas eu sei porque foi que ele se afastou. Por negligência. Porque ele pede pra me soltar, falar com vocês dentro do templo, dentro da igreja, né? Muitas vezes por as pessoas me dizer um não, muitas vezes eu chego em ignorar. Não é em questão de ignorar, é questão que eu sinto vontade de fazer, e ao mesmo tempo eu tenho medo que as pessoas vão dizer pra mim. E ele sabe os meus pensamentos. E muitas vezes ele chama minha atenção dentro do templo mesmo, entendeu? Mas eu sei porque que ele faz isso. Porque, meus amores, porque tá muito perto da vinda dele. Eu não tenho muito mais tempo a jogar fora não, entendeu? Eu reconheço a urgência que ele tem em falar com as ovelhas dele. Eu reconheço a urgência que ele tem em falar com cada um de vocês. Eu sei, eu reconheço. Mas, meus amores, é triste, é muito triste, porque a dor que dói mais não é porque as pessoas não acolhem, não me dão uma oportunidade. A dor maior, sabe quando é? Quando eu falo que as pessoas entra aqui e sai aqui. Porque, meus amores, Cristo dá as portas, Cristo tentando falar com o povo, com a igreja dele, ele não me levantou só ele não. Ele me levantou e levantou muitas pessoas também. E as pessoas vão soltar os sonhos na igreja, que dá lei de alerta. Porque aqui nas outras escrituras, eu vou ler aqui em Vou ler em Mateus, né, Apocalipse, final do Apocalipse. Quando ele aparece pra gente, né, ele tá contando pra gente, né, aí a gente vira as costas pra ele. Foi igualmente no segundo sonho que ele apareceu pra mim, né, que ele me mostrou, eu entendi, né, que até eu tava com as costas viradas pra ele. Mas, meus amores, eu não entendia, eu jamais entendia. E outra coisa, uma pessoa que mal sabe ler, eu lá sabia que ele contava comigo, principalmente para ler a palavra de Deus. Vocês veem que eu tenho uma dificuldade, entendeu? Mas assim mesmo ele contava comigo, entendeu? Teve um tempo eu fui pro colégio, aprendi a ler, depois ele apareceu para mim em sonho, eu comecei a soltar nas redes sociais, mas eu ainda guardei, entendeu? Aí isso, meus amores, machuca ele, e eu jamais esperançava que isso ia acontecer comigo. Eu esperançava de qualquer pessoa, menos comigo, assim, né, dele aparecer para mim, porque, meus amores, do jeito que ele apareceu em várias formas pra mim, em sonho, entendeu? E ele conta comigo, eu não posso fazer isso com ele, entendeu? E muitas pessoas ignoram. Olha, eu vou ler aqui Apocalipse 22, o versículo 16, ainda vou ler o versículo 17. O versículo 16 é justamente por causa do que eu tô conversando com vocês, ó. Jesus, o nome dele, ó, vou dizer aqui, ó, eu, Jesus, Iau, envio o meu anjo para vos testificar estas coisas nas igrejas. Isso aqui eu senti e ele me alertou dentro da igreja. Meus amores, glória a Deus que ele alerta a gente. Se ele não alertar a gente, pegar a gente na iniquidade, pegar a gente com a falha perante a ele, glória a Deus que ele me alertou, né? Eu, Jesus, Iau,
envio o meu anjo para vos testificar estas coisas nas igrejas. Então, ele está o que? Enviando. Aí ele envia, a gente, não vou não. Ele envia, vai lá, fala com aquelas minhas ovelhas. Não, não vou não. E quando a gente vai, a pessoa diz, não tem oportunidade para você hoje não. Deixa para outro dia, entendeu? Aí isso dói. Porque a pessoa nem escuta a vontade de Deus e nem tão pouco dá uma oportunidade para quem Deus tem um projeto na vida daquela pessoa, né? É triste. Eu sou a raiz e a geração de Davi, resplandecente estrela da manhã. Tu tá vendo aí? Ele é o que? A geração de Davi. Ele é a geração de Davi. Por isso que ele é o quê? Por isso que ele é rei, vai se sentar no rei. E de lá ninguém atira mais ele, né? Glória a Deus. Vai ser rei para todo sempre, né? Sobre nós. Glória a Deus. Em nome de Jesus. Em nome do Deus Altíssimo. Em nome do Deus de Israel. Ele vai se sentar lá de lá. Nunca mais sai, né? No trono. Agora vamos para a parte do Espírito. O Espírito é o Consolador, que está prestes a sair da terra. Quando ele for, ele me leva com ele, né? Glória a Deus. Não quero ficar nessa terra, não. Jamais, entendeu? Sei como é que as pessoas jogam fora a oportunidade da sua vida, né? E o Espírito e a esposa dizem, vem. Eu clamo mesmo para ele vir. Mas, meus amores, eu clamo, mas ao mesmo tempo, eu sei que eu li um versículo, né? Que a gente pede para ele vir. A gente clama pela presença dele, que ele se manifeste em cima das nuvens, não sei, igual está escrito. Mas a gente vê que tem tantas pessoas. Quando o evangelho foi espalhado por tudinho, não é que vocês tudinho tenham aceitado Jesus, não. É que o evangelho tem espalhado por toda a humanidade. Todo mundo conhece o evangelho. Se vocês recebendo ou não, vocês estando conhecidos, vocês são culpados. Por quê? Porque vocês conhecem a palavra de Deus, mas vocês o quê? Não deram crédito, entendeu? Aí vai o quê? Aí vai se concretizar, quando o evangelho é pregado em toda a face da terra, vai se concretizar o que ele disse. Não terei ninguém por inocente. Por quê? Porque todos vocês escutaram a palavra de Deus. Aí que o bicho pega, né? Então, continuando aqui, ó. E o Espírito e a esposa diz, vem. É o Consolador e eu, né? E nós, né? Que somos igreja, né? Glória a Deus. E que? A noiva do Cordeiro, né? E a esposa também, ainda tem a esposa. E a esposa também. Vem. E quem ouve, diga vem. Glória a Deus. Abre a boca e fala, vem Jesus. Mas primeiro se conserta, entendeu? Eu que aceitei Jesus, estou caminhando com Jesus. E eu tenho falha perante ele. Eu acabei de falar para vocês a minha falha que eu tenho com ele, né? De eu chegar nos templos, as pessoas não aceitarem. E olha que eu fui em templo, eu não fiz... Ó, para vocês verem, eu não tô com falha só com ele, só com uma coisa, não. Eu tô com falha com ele em duas coisas. A primeira, eu fui em templo que a pessoa me disse um não 3 vezes. Já era para me ter sacudido o pó da minha sandália, como ele ordenou, né? Que ele disse, ó, mandou os discípulos ir e pregar. A caso que ele não fosse recebido, ele mandou a gente fazer o quê? Bater o pó da sandália do nosso pé em protesto com aquele povo que não foi, protesto aquele povo que não recebeu, entendeu? Aí a nossa irmã fica limpa, e eu não fazia isso não. Já fui em templo 3 vezes, a pessoa me disse, não, eu não fiz isso. E ele pegou, me ordenou. Quando eu fui pedir no templo, para poder soltar, né, as Santas Escrituras, os sonhos também, e mostrar aqui nos versículos que tá mandando a gente conversar, ela disse que não. Na mesma hora, quando foi ter a palavra de Deus, né? Para vocês verem a desobediência do ser humano, né? Quando foi ter a palavra de Deus, quando foi o profeta, né, falar a palavra de Deus, lá não tem a palavra? Tem os cânticos, tem a oração, tem os cânticos, louvores, e por último tem o que? A palavra de Deus. Quando foi soltar a palavra de Deus, foi justamente para ela e para mim. Para quem disse que não na palavra de Deus e para quem disse o quê? E para quem ficou, entendeu? Aí ele chegou e disse assim, olha, quando tu pedires oportunidade que não te derem, quando tu sair, tu bate o pó da sandália dos teus pés, para que sirva de protesto contra aquele povo. E era para mim perfeito, eu não fiz. Mas agora eu vou fazer. Em todo tempo que eu chegar aqui, eu pedir oportunidade que não me deram, eu vou fazer desse jeito. Entendeu? E lá nunca mais eu boto os pés, né? Porque tem que ser assim, igualmente ele mandou. Vou deixar de ser desobediente com pena do ser humano, e desobedecendo logo quem?
quem me deu uma oportunidade, quem estava sempre do meu lado, desde quando eu nasci. Ele sempre do meu lado e eu... Agora, depois de velho, eu tenho que criar vergonha na minha cara e fazer tudo que ele me manda, né? Então, é que eu falo comigo mesmo, entendeu? Porque, meus amores, é triste. A pessoa tá do lado da gente, acompanhando a gente desde criança, né? Pra quando chegar lá na frente, a gente fazer o quê? Tudo que ele não gosta, né? Rabasta a minha... Como é que chama, meu Deus? Rabasta... Como é que chama? Rabasta a minha mocidade. Que já foi tudo que desagradou a ele, né? Isso aí eu tenho certeza. Agora... Ele se chegou pra mim, em lugar de eu agradar ele, eu tô agradando, eu sei que eu tô agradando, mas ao mesmo tempo eu desagrado quando ele me pede algo que eu não cumpro, entendeu? Tô quase sendo igual a Eva, do jardim lá do Éden, que ele disse assim, não come dessa planta. E ela foi lá e comeu. Tô quase a mesma coisa, né? Mas tá repreendido, que fique debaixo, essa teimosia, essa desobediência que fica debaixo dos pés dele, de lá nunca mais sai, né? Que agora que eu vou fazer assim. Bora lá, ó. E o espírito e a esposa diz, vem, vem. A esposa já está dizendo, vem. E quem ouve, diga, vem. Só tu abrir a boca e botar nos comentários, vem Jesus, vem, vem, vem Cristo, vem Yahweh, entendeu? E quem tem sede, venha. E quem quiser, tome de graça da água da vida. Então, água da vida é a palavra de Deus. Igualmente ele ofereceu para aquela samaritana lá no poço, ele me ofereceu água da vida, porra, então, do mesmo jeito eu estou dando a vocês. Água da vida, correndo para vocês. Água limpa, pura e transparente, igualzinho está escrito. Primeiro, qual é a parte que tu falou que o Espírito Santo, o Consolador, vai sair da terra? Meus amores, o Consolador é o Espírito dele. O Espírito de Deus. Deixa eu pegar aqui que eu vou soltar pra vocês. Se calma lá, paciência. Já tá em cima. Muitas pessoas me proíbem de eu soltar os meus sonhos e minhas revelações na igreja. Por quê? Porque são sonhos, são revelações de orientação. Isso é porque eles orientam, porque não estão corretos. Se tivesse correto, primeiro eles escutavam a palavra de Deus. E eles não estão corretos, por isso que eles acham ruim. Não querem escutar, né? Aí o que eu tenho que fazer em protesto contra esse povo? O que ele me ordenou. Quando sairde, bate os pó da sandália dos vossos pés em protesto contra esse povo. Vou fazer desse mesmo jeito. Vou gravar as mensagens, vou gravar tudo que ele falou nas suas escrituras na minha mente, tá? Quando eu chegar no templo, eu chegar e fazer. Porque nas redes sociais eu tenho certeza que eu tô agradando a ele, mas quando eu chego dentro dos templos, eu tenho certeza que eu tô desagradando a ele. Por isso que ele chama minha atenção lá dentro do templo. Em outro canto ele não me chama atenção, só dentro do templo. E nem também nem nada que eu faço, né? Porque tudo eu faço para agradar ele. O meu maior desejo, o meu maior prazer é eu agradar a ele. Eu agradando a ele, pra mim tá para meu bastante, entendeu? Preste atenção nesse... Eu disse assim, eu tava aqui em casa assim, Senhor, fala comigo. Nesse dia eu tava assim meio angustiada, querendo que ele falasse comigo alguma coisa, né? Aí, no versículo que eu colocava os olhos, ele falava comigo. Aí eu vou colocar aqui, eu vou até marcar o primeiro versículo que ele fala comigo, no segundo, no terceiro, para vocês verem. Olha, preste atenção. Eu disse assim, Senhor, fala comigo, o que é que tu queres que eu faça? Porque eu não tô mais conseguindo mais nem compreender esse povo que tá dentro da tua casa, né? Não tô conseguindo, porque eu chego para dar mensagem, eles não aceita, né? Igualmente não aceitava ele, né? É porque eu tenho espaço, eu tenho medo de ficar ali, né? Às vezes quando ele vem me olhar, ele vem pela parede, olha, né? E vai-se embora, né? Então, como dissesse assim, eu tô vendo se ela tá trabalhando, fazendo o que tudo certinho. Tô, meus amores, tô fazendo. E ele ainda tá do meu lado aqui, né? Então, porque ele me prometeu que ia estar comigo pregando o evangelho nas redes sociais. Então, eu disse, eu não abro mão, né? Esse é o momento que eu sinto ele do meu lado, né? E quando eu adoro ele também, eu sinto ele pertinho de mim. Ele já demonstrou que estava pertinho de mim. E eu agradeço muito a ele. Eu nem pensava que ele ia fazer isso, ele fez. Glória a Deus. Ó, persente em ler, exaltar e ensinar até que eu vá. Vocês sabem como foi que falou comigo aqui, nesse exato momento? Quando eu perguntei essas perguntas a ele, foi o Espírito Santo. Ele pediu pra mim o quê? É duas coisas que ele pediu. Preste atenção, vou repetir de novo. Ó. Persente em ler, exaltar e ensinar até que eu vá. Ele pediu isso pra mim até que nós saímos da face da terra. Pra nós estar lá com ele para todo sempre. E é isso que eu vou fazer. Eu vou obedecer. Não vou tirar mais
nem um centímetrozinho do que ele me pede. Ó. Manda estas, manda estas coisas e ensina. Manda, manda, ó, agora. Manda estas coisas e ensina. Aqui é outro versículo separado que ele fala comigo. Na hora que eu botei o olho no versículo que eu li, é só ele mandando. Vocês viram ele mandando eu parar alguma coisa? Não, mas eu só vi ele mandando tu fazer, porra, então. E eu fiz o quê? Teimosa, não obedeci. Hoje já chorei tanto. Mas glória a Deus, eu senti ele de novo, pertinho de mim. É horrível tá sem sentir o espírito dele do nosso lado. É horrível, Deus me livre. Tá repreendido. Vou ler outro versículo. Esta palavra é fiel e digna de toda aceitação. Por isso, meus amores, que eu solto o som, ainda solto a palavra de Deus nas Santas Escrituras, dentro dos templos, as pessoas ainda ignoram. O último versículo ele fala comigo. Porque pela palavra de Deus e pela oração é santificado. Entendeu? Ó, só pela palavra de Deus vocês vão se santificar e pela oração, entendeu? Inteira no jejum, né? Inteira no jejum, porque ele tá perto de vir, inteira no jejum. Meus irmãos, eu encerrei. Agora eu vou marcar aqui junto com vocês. Vou marcar aqui foi o primeiro versículo que ele fala comigo. Assim, né? Quando eu fiz essa pergunta a ele. Aqui é o versículo 2. Aqui o versículo 3. Versículo 4. Eu ainda coloquei aqui, ó. Ele falou comigo. Eu ainda coloquei aqui, ó. Ele falou comigo no versículo 1, no versículo 2, no versículo 3, no versículo 4. Mas assim, meus irmãos, eu falo assim, versículo 1 e 4, porque eu comecei de baixo para cima. Mas os números do versículo é completamente diferente, ó. É o 5, ele falou comigo no versículo 5. Meus amores, esse aqui eu botei assim porque foi a ordem, entendeu? Foi o primeiro. Eu li o versículo 13, aí depois eu li o versículo 11, depois eu li o versículo 9, depois eu li o versículo 5. 4 versículos que ele falou comigo, entendeu? Mas o que? Eu coloquei primeiro começando do 1. Botei o 1 no 13. Por quê? Porque foi o primeiro versículo que ele falou comigo, entendeu? Eu coloquei em ordem assim, tá entendendo? Mas ele era de cima pra baixo. Era pra vir do 5. Ora, ó, deixa eu botar aqui pra vocês. Versículo 5, versículo 9, versículo 11 e versículo 13. Eu falei com ele assim, fala comigo, como é que eu posso? Como é que eu vou falar com essas pessoas se essas pessoas não querem nem te ouvir, avaliem me ouvir? Porque ele tá só me usando para falar com vocês. Aí as pessoas não entendem isso, entendeu? Ainda quer o quê? Impedir o trabalho dele, né? E ele tá apressado, porque ele já tá indo embora dessa terra. E eu quero ir junto com ele, entendeu? Por causa de vocês, eu vou ficar nessa terra, vou nada, tá repreendido. Nem que eu chegue lá e peça e vocês não me derem, eu pego, bato a sandália dos meus pés, mas a minha parte eu tenho feito, entendeu? É isso que ele pede, é só isso que ele pede de mim, entendeu? E meus irmãos, eu não tenho nem costume de falar com muitas pessoas, né? Eu gosto de estar lá no meu cantinho quietinho pra ver o que foi que ele fez, né? Eu quero tu é lá no altar, mas eu. Então, e eu vou, entendeu? Ele chama e eu vou, entendeu? Eu fui mesmo com a igreja com ele. Peço perdão ao meu grande amor, o homem maravilhoso que ele é, o Deus da minha vida, o Deus de Abraão, o Deus de Eli, o Deus de Eliseu. Então, se o Deus do povo de Israel, o nosso Redentor que morreu na cruz do Calvário, eu peço perdão mesmo a ele. Já pedi, já fiquei com o rosto no chão pedindo perdão a ele, já chorei, porque, meus amores, é terrível a gente virar as costas para uma pessoa tão maravilhosa como ele, entendeu? E, meus amores, eu faço isso mais não. Eu vou fazer do jeito que ele me mandou. Eu vou e peço para me falar. Se as pessoas me derem a oportunidade, eu falo. Se não me der, eu bato a sandália dos meus pés e vou me embora. Assim que eles me disseram não, eu faço do mesmo jeito que Jesus mandou. Bate a sandália dos vossos pés, um protesto contra esse povo e vai embora. Vou fazer desse jeito. Aí as pessoas vão ver a mão dele pesando sobre essas pessoas. Mas eu não posso fazer nada. Ele pediu para falar com o povo e nem eles não quiseram escutar. Meus amores, Deus me livre dele chegar. Meus amores, quando ele me chama a minha atenção, dá pra dizer que eu vou achar ruim? Eu acho é bom. Eu acho bom porque eu sei onde é que eu tô errando. Graças a Deus, porque ele chama a minha atenção.
Eu amo porque ele chama a minha atenção. Porque se eu tô errando e ele não me chamasse atenção, quando ele viesse, ele me pegava eu no meu erro. E por causa disso eu ficaria na terra. Glória a Deus, porque eu queria estar perfeita assim pra ele, né? Mas como sou um ser humano, tenho um defeito, né? Então, aí o que? Tem que pedir perdão a ele mesmo. Glória a Deus, porque ele me rebate mesmo na frente de todo mundo, entendeu? E o pastor que escuta, que vê que ele está falando, e a pessoa ainda faz isso, mas é muita falta de consciência, viu? Mas bora lá, né? Glória a Deus. Deus, não tem uma igreja que eu vá que as pessoas me digam não, que Deus não chegue e fale com... Deus tanto fala com o pastor como fala comigo. Entendeu? Deus sempre fala. E as pessoas nem mesmo assim não obedecem. Ele fala dentro da palavra dele, entendeu? Nem assim mesmo as pessoas obedecem. Quer proibir o que Deus quer fazer, entendeu? Não pode não. Não existe isso de maneira, de forma nenhuma. As pessoas querem cancelar o que Deus quer fazer. Pode não, aceita. Porque é livramento para nossas almas, é livramento, entendeu? Meus amores, eu amo vocês, Cristo ama vocês. Fui. Vou soltar um sonho. Meus amores, eu sonhei, mas foi um sonho assim, então eu ainda não entendi o sonho. Eu pelejei pra entender e rachurei, foi muito rápido, entendeu? Eu já, desde antes que eu tava sentindo isso, né? Assim, uma sensação assim de que ele tivesse se afastado de mim. E tive um sonho assim tão... É porque meu espírito, né? Meu espírito na minha alma mesmo, a minha alma sente falta dele, a minha alma sente falta dele. Ele se afastou um pouco, a minha alma sente. E, meus amores, olha, eu tive um sonho que eu tava na beirada do mar e tinha outras pessoas mais eu. De repente, o mar recuava, o mar entrava assim pra dentro. Já tá com 2 vezes que eu tenho um sonho dessa forma. E entrava pra dentro, levava umas pessoas lá pra dentro do mar. E quando ele voltava, era com um ódio tão grande. O mar, ele via com uma fúria tão grande. Eu disse assim, ele vai matar todo mundo quando ele voltar. E ele via com uma raiva tão grande, ele tacava água assim, pegava umas pessoas, levava pra dentro do mar. Aí mesmo, foi por pouco que eu escapei. Foi por pouco que eu escapei, entendeu? Foi terrível esse sonho. Não vou dizer que foi bom, não foi bom, não. Entendeu? Não foi bom, não. Nem entendi, ainda tô pra entender. Eu soltei por vocês só em pedaço. Foi um pedaço que eu, tá entendendo? Da aflição que eu passei no sonho que eu soltei pra vocês agora. Vocês se alerte. Vocês se alerte. Vocês se alerte. Jesus está voltando. Tem algo para acontecer na face da terra. E não vai ser só... vai ser só no canto, não. Vai ser mundial. Vocês se alertem, né? Principalmente para quem mora perto da ribeira do mar. Olha, eu já soltei esse sonho para vocês, né? Vou soltar novamente. Eu sonhei... Preste bem atenção. Eu sonhei... Vou soltar o sonho novamente. Ainda vou soltar outro detalhe do sonho. Que eu me acordei e eu fui dormir de novo, né? Eu contei só um pedaço do sonho, tá entendendo? Eu não contei o sonho completo, eu soltar esse sonho completo pra vocês. Por causa desse outro também, né? Eu sonhei... eu sonhei, meus amores, que eu tava assim, como se estivesse assim no chão. E eu olhei pra cima do prédio. Quando eu olhei pra cima do prédio, lá está Jesus em cima do prédio. E ele vestido igualmente, ele estava com os discípulos, né? Uma roupa dessa cor aqui até embaixo, até os pés. E aquela outra manta por cima, a manta dele por cima, assim, fosse assim um bege assim, bege não, como fosse assim, um cinza assim, quase branquinho. Então, e eu olhei pra ele, né? E ele tava, não tem um forro do prédio, né? Porque no forro do prédio lá em cima, no último andar, lá em cima o forro do prédio, ele tava lá em cima, num canto do prédio, em um canto do prédio, ele tava lá em pé. Na hora que eu fixei os meus olhos nele, ele sumiu. E ele tava lá assim, desse jeito, segurando algo. Vocês estão prestes a acontecer alguma coisa, nem assim mesmo, vocês se arrepende, aceita Jesus, começa a caminhar com Jesus, entendeu? Para que quando chegar nesse dia, vocês saibam daí, antes de acontecer algo pior, entendeu? E ele tá alertando, ó. Aí eu me acordei, na hora que eu fixei os meus olhos nele, eu me acordei, né? Aí eu fui fazer comi, né? Aí depois eu fui dormir, lá para as 9 horas eu fui dormir novamente. Pensa que o sonho parou não, o sonho continuou. E eu dormindo, né? Quando eu me acordei que eu vi ele, né? Que eu fiz a janta, jantei, fui dormir, o sonho continuou, eu olhando pro céu. E lá no céu tinha um nome escrito, volto. E assim, bem alto, assim, bem grandão no céu, volto. E outro nome
embaixo, mas com as letras enormes de grande, um M e um I. Entendeu? É só vocês, meus amores, Cristo está voltando, é tempo de alerta. Glória a Deus, Ele está dando oportunidade. Cada dia que se passa, que Ele não vem, é uma chance para vocês. É uma chance, uma oportunidade. Não custa não. Corre, vai para uma igreja, pastor, quero aceitar Jesus. Porque vocês sabem, a natureza está mostrando a nós que Ele está voltando. A natureza está mostrando a nós que Ele está voltando. Os acontecimentos pelo meio do mundo estão mostrando que Ele está voltando. O anticristo, ele já está para começar o governo dele. Ele já está para começar o governo dele e o que? Cristo já está prestes a vir. Entendeu? E vocês o quê? Cochilando. Isso é cochilando. Porque mesmo eu não quero aceitar Jesus não quero ser crente não. Meus amores, só estou fazendo um convite. É como Jesus mesmo disse. Muitos são chamados, poucos são os escolhidos. Glória a Deus, aquelas pessoas que colheu o sacrifício que Cristo fez na cruz do Calvário. Vocês são bem-aventurados, porque vocês vão livrar a alma de vocês do lago de fogo. Um dia, quando vocês saírem da terra, que vocês estiverem lá, vocês vão se lembrar de todas as palavras de todos os crentes. Fala assim, de todos os crentes que soltaram na internet. Ai, fulano de tal falou isso aqui também. Fulano de tal falou isso também. Então, todos nós estamos chamando o povo ao arrependimento. Todos nós estamos chamando o povo ao conserto. Antes, mas quando vocês chegarem naquele dia que vocês estiverem lá, vocês vão se lembrar. Por que que eu não escutei? Por que que eu não coloquei em prática? As portas perto de voltar, ele alertando a gente, nós não quisemos. Vocês vão se lembrar. Não é só eu não, é muitas pessoas que ele levantou. É tantas pessoas que ele levantou com visões igualzinho a mim. Com visões do inferno, que é a pior visão, que graças a Deus que essa ele não me concedeu não. Ele me concedeu só das outras, né? Glória a Deus, né? Então, pensou, ele me levou no inferno para me mostrar no sonho. Eu tô dormindo, ele me leva no inferno para me mostrar o inferno. Glória a Deus, eu agradeço muito a ele por ele ter, não precisa nem eu ir para lá para me falar para vocês que o inferno é a pior coisa, não. Basta eu falar para vocês aqui só nas Santas Escrituras, entendeu? Porque o inferno é o quê? É como Jesus mesmo disse, aquela passagem do homem, do Lázaro, o mendigo, né, que morreu, foi direto pro seio de Abraão, e o homem rico morreu, foi direto pro inferno. Chegou lá, é tão quente o canto lá, que ele pediu pro mendigo, que ele morreu de novo do mendigo, porque o mendigo era pobre. Pediu uma gotinha de água para que botasse na ponta da língua dele, para que refrescasse lá, porque lá estava muito quente. Só para vocês verem o que, é que as pessoas vão passar. Mas nem mesmo assim vocês se arrependem. Isso aqui foi Jesus falando para vocês. Aqui nas Santas Escrituras. Nem mesmo assim as pessoas não se arrependem. Não amolece o coração. E ele diz que lá haverá pranto e ranger de dentes. Vocês conhecem. Vocês conhecem. Os que não conhecem, estão conhecendo agora. E ainda falta um versículo. É só comprar uma Bíblia. Compra uma Bíblia e começa a acompanhar que tu vai ver que está escrito. Entendeu? Não é que a minha palavra seja dura, não. A de Jesus foi mais dura, que levou ele foi a morte. A minha palavra, ela pode ter ser dura, porque eu estou lendo o que ele falou. Mas a de Jesus foi mais dura, que levou ele à morte. Levou ele a ponto de cruz. E foi aqueles mesmos que estão com a palavra de Deus. Que é os mesmos que vão acusar a gente agora. Vai acusar a gente agora. Igualmente está escrito. Deixa eu ler aqui para vocês, ó. E digo vós que todo aquele que me confessar diante dos homens, o Filho do Homem o confessará diante dos anjos de Deus. Meus amores, é tão simples. A palavra de Deus, ela é muito simples. É só você o quê? É só você aceitar Jesus, se batiza nas águas e começa a caminhar com Jesus, se santificando, para que no momento que ele vinha, nós seja tirado da terra. A melhor coisa é você o quê? Não conhecer um sepulcro. Ninguém quer morrer, ninguém quer ir para um sepulcro, mas as pessoas o quê? Sempre vão para lá. Não tem esse que se livre de lá, entendeu? Só quando... Até aquelas pessoas que aceitaram Jesus, elas morreram e foram pro sepulcro. Elas vão ser retiradas agora. Por isso que eu estou dizendo a vocês. Não perde essa oportunidade, não. Aceita Jesus para quando for agora, no teu corpo não chegar nem visitar um sepulcro. Ele direto que para a glória de Deus, entendeu? Como está escrito. Entendeu? Porque essa vai ser a primeira ressurreição, vai ser na vinda de Jesus. A primeira. A última é depois que se concretizar os 1000 anos do reinado de Cristo. Quando findar os 1000 anos do reinado dele, é que vai ter a segunda ressurreição. Para essas pessoas ressuscitarem, para serem mortas de novo, para ser jogadas no lago de fogo.
Aí se vocês querendo provar, né? Que a maioria das pessoas gosta de experimentar. Deus me livre de experimentar nada. Eu quero experimentar mais com ele no paraíso, né? Juntinho dele. Pra onde ele for, tô indo mais ele, entendeu? E as pessoas jogam fora a oportunidade. Ó, ele já deixou aqui escrito, olha, muitas pessoas vão negar ele, ó. Mas quem me negar diante dos homens será negado diante dos anjos de Deus. Por isso que nós chamamos o povo ao arrependimento. E as pessoas dizem, não quero aceitar Jesus agora não. Tu tá jogando fora a oportunidade da tua vida. Tu tá jogando fora a salvação da tua alma. E lá no livro do Apocalipse, na última folha tá dizendo, aqueles que não foram achados escritos no livro da vida vão ser o quê? Lançados no lago de fogo para toda a eternidade. Não vai sair de lá nunca mais. Mesmo, mas ninguém quer isso. Porra, então é só seguir Jesus. Jesus é o caminho para tu ir para as portas do céu. Tem esse céuzão lindo aí? Porra, então, a gente vai vir para a terra novamente. Sabe o quê? Quando ele fizer um novo céu, uma nova terra. Quando não existe mais ninguém na face da terra, né? Que vai ser o que vai acontecer, né? Porque tá escrito. Se tá escrito, tem que se concretizar, né? Porque já tá escrito, né? Então... E ele disse que dessa geração que participar do arrebatamento, ele disse que dessa geração vai findar tudo. É só vocês alertar. Então, assim... Glória a Deus, essas pessoas, o quê? Muitas crianças vão subir da terra. Por quê? Porque elas são inocentes. Quem dera se o ser humano, o adulto, fosse igualmente uma criança. Não ficava uma pessoa na face da terra. Todos seriam arrebatados para viver no céu, na glória. E o diabo ficava com ódio, porque não levava mais ninguém. Mas as pessoas não se arrependem. Aí que as pessoas endurecem o coração, entendeu? Somente nesse mundo cheio de engano, né? Cheio de mentira. Até o povo de Deus está sendo iludido dentro do próprio tempo. Com as vaidades, entendeu? Tem que falar a verdade, porque está escrito, né? Ele disse, sem união e sem santificação, ninguém verá o Senhor. Ele deixou bem claro nesse versículo, entendeu? Já sei até decorar, de tanto ler pra vocês, eu já decorei. É Hebreu não sei o que, peraí, eu não tô lembrado, glória a Deus, não tô lembrado do versículo, peraí que eu vou já pegar aqui. Hebreu, pronto, já tá aqui, ó. Hebreu 13, ó, tá vendo que eu não tava me lembrando? Hebreu 13, o versículo 14, ó. Segue a paz com todos, a união, ó. Segue-se a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Ele já deixou logo dito, sem santificação ninguém vai ver a Deus. E as pessoas o quê? As pessoas não... estão dentro da casa de Deus, mas não procura se santificar, não procura estar de acordo com a vontade dele. Aí quando chega naquele dia, eu quero ir com ele tem que me levar. Não é bem assim que funciona, não. A gente tem que se santificar para ele. Ele é santo, exige santidade. O lugar onde as pessoas vão ficar é santo, existe também santidade, entendeu? Isso para mim não é um sacrifício. Tem pessoas que falam que isso é um sacrifício, não é sacrifício não. A melhor coisa a melhor coisa que a gente faz da nossa alma é nós se santificar a ele. A melhor coisa. Entendeu? Melhor coisa. Deixa eu soltar aqui o que Jesus chamou o povo. No começo do ministério dele, eu sempre chamo o povo ao arrependimento nas mesmas palavras de Jesus. Vocês pensam que eu que chamo vocês, quem está chamando vocês é ele mesmo, ao reconciliamento. Quem dera se vocês escutassem ele. O povo de Jonas escutou a pregação de Jonas. Mas quem eu estou falando aqui é maior do que Jonas, que é o que? É o Cristo, o dono, o autor da nossa vida, o autor da nossa salvação. Cristo, o Messias, entendeu? É o Iau, que é chamado Deus conosco, né? Também, glória a Deus. Ó, o mundo hoje está dessa forma aqui, do jeito que eu vou falar para vocês, ó. O povo assentado em treva viu uma grande luz, que é o que? Agora a vinda de Jesus. A luz zona linda lá no céu, ele é um resplendor, entendeu? É mais do que resplendor, ele é a luz, né? E para os que estão assentados na região da sombra da morte, raiou a luz. Para você está raiando a luz. Agora, antes de findar antes de chegar o dia do arrebatamento, o dia do arrebatamento acabou-se. Quem se salvou, se salvou. Quem não se salvou, vai procurar a salvação da sua alma. Mas é por preço de morte. Entendeu? Pensa que vai ficar estendido até o final do século, até o final da geração? Vai ficar não. Ó, desde então começou Jesus a pregar e a dizer, arrependei-vos, porque é chegado o reino do céu. Você está vendo aí? Ele falando, foi ele.
E eu falo do mesmo jeito para vocês, arrepender. Jesus Cristo está voltando pela segunda vez. O Messias, o Iau está voltando pela segunda vez. O nosso Cristo, o nosso Messias está voltando pela segunda vez, o Iau. E vocês o quê? Se vocês não se alertar, vocês vão ficar nessa terra e vai ser terrível. Entendeu? Meus amores, eu amo vocês, Cristo ama vocês. Deixa eu soltar o sonho. Eu já soltei um sonho, não foi? Agora eu vou soltar outro. Olha. Tô meio ruim da garganta. Não sei se vocês perceberam, né? Tô. O que é que eu vou soltar pra vocês agora nesse exato momento? Um sonho. O primeiro discípulo, é porque tá rolando aqui, Helena. É o primeiro discípulo dele, né? Glória a Deus. Mas isso aqui é pra outro, né? Então, ó. Meus amores, olha, eu sonhei que eu tava numa casa. Eu sonhei que eu tava numa casa e tava eu e outras pessoas. Eu tava assim, numa casa nova. Tava eu na casa nova e outras pessoas junto comigo nessa casa, né? Mas não conhecia ninguém, não conhecia assim, não era do meu conhecimento, entendeu? E elas estavam lá todas na casa, mais eu, né? E eles estavam se organizando, como tivesse acabado de chegar de viagem, eles estavam se organizando. Isso é um arrebatamento, só vocês entenderem. Eles estavam se organizando, aí eles se organizando, né? Eles começaram, pararam de se organizar, ajeitaram essas coisas, né? Foram fazer comida. Na hora que eles estavam fazendo a comida, eles cortando a verdura, eu peguei um pé de cebola. Quer cebola em folha? Não é aquela redonda não, é cebola em folha. Eu peguei, né, esse pé de cebola e saí para plantar na outra casa. Eu saí da casa onde eu tava, fui para outra casa. E eu chegando nessa outra casa, na hora que eu ia, no momento que eu ia andando no meio da rua, né, eu olhei pro céu e eu vi um pedaço de um templo. Eu vi um pedaço do templo, assim, bem grande no céu, assim, bem grande. Em cima ele era assim, a parede do templo em cima, ele era assim, cheia de ondinha, entendeu? E assim embaixo uma pintura branca e mais abaixo assim tinha uma pintura também assim, só uma listra de uma pintura marrom. Mais para baixo tinha outras pinturas, a coisa mais linda do mundo. Um amarelo clarinho, como se fosse um azulzinho também bem clarinho, as coisas assim, bem, tá entendendo? E, meus amores, quando eu vi aquele pedacinho do templo, era um pedacinho que eu vi do templo, mas ele é um pedacinho enorme de grande, eu olhando pro céu, era um pedaço bem grandão do templo, entendeu? E ele me mostrou só um pedaço, só uma quinazinha do templo, e ele era enorme de grande, já valia o templo inteiro, né, então... Foi isso que ele me mostrou. Na hora que eu olhei, que fique seus olhos, ele tirou o templo do céu. Aí eu continuei o meu caminho, fui lá pra essa casa. Essa casa que eu tava, ela não tinha teto. Essa casa que eu tava, não. Essa casa que eu tava na frente. Eu tava dentro dessa casa. Eu tava na frente dessa casa. E eu levei esse pezinho de cebola pra plantar. A área era bem pretinha, assim como se tivesse meio molhadinha. E eu peguei e plantei lá esse pezinho de cebola. E essa casa, ela não tinha teto, ela tinha só um portal. E... nem que eu tava vendo os detalhes. E eu olhando, né? Quando eu terminei de plantar, eu olhei pro céu. Eu olhei pro céu e eu olhando pro céu, desceu 3 homens do céu. Vinha descendo 3 homens do céu. Ele veio, desceu lá no meio da rua. E 2 ficou lá no meio da rua e um veio ao meu encontro. Mas na hora que eles desceram, eu fui lá, eu ia saindo lá pro meio da rua pra me olhar, né? Quem era que tinha vindo do céu, né? Na hora que eu fui olhar que vinha descendo do céu, o homem já vinha na minha direção, entendeu? 2 ficou lá no meio da rua e um veio à minha direção. Ele disse assim, cadê? Desse jeito pra mim. Aí eu saí da casa onde eu tava, que era a casa lá da frente onde eu tava. A casa onde eu tava, ela tava de frente pro meio da rua, né? E as outras casas, elas estavam de lado com a casa que eu tava, entendeu? E eu cheguei e levei lá, né? Na primeira, tinha uma mulher, como se ela estivesse sentada na cama, eu tava em pé, sei lá. Só sei que eu e ele não olhamos, ele disse assim, não. Aí eu fui pra segunda casa, ele olhou e disse assim, não. Aí quando foi na terceira casa, eu abri assim, a porta tava fechada, né? Eu abri assim, só uma brechinha da porta pra ele olhar e eu olhar, né? Nós dois olhar. E ele olhou e eu olhei, né? Nós dois olhamos juntos. Lá dentro tinha uma mulher, né? Na hora que ela olhou, ela ficou assim com os olhos abismados, quando viu ele. E o semblante dele foi um semblante de alegria. Eu nunca me esqueço desses detalhes, né? O semblante dele foi um semblante de alegria na hora que ele viu ela, né?
E naquele momento que ele botou aquele semblante de alegria, ele se virou pra mim e deu um sorriso, né? Eu deixei ele lá e saí, né? Fui lá pra frente da casa, onde eu plantei o pezinho de cebola. E lá eu fiquei, com uns instantezinhos de nada. Essa mulher tava sentada assim, como se eu fico sentada aqui no banco. Como eu fico aqui no banco sentada, né? Essa mulher tava desse mesmo jeito, entendeu? E em instante que eu deixei esse homem lá, que eu voltei ele pra lá, né? Meus irmãos, esse homem, eu tenho certeza que ele era Jesus. Só que como eu não tinha entendido, entendeu? Mas eu tenho certeza que ele era Jesus. Eu tenho certeza absoluta, entendeu? E na hora que eu deixei ele lá, em instantes, ele trouxe essa mulher. Foi só eu sair de lá, né? Ele pegou ela e trouxe, entendeu? E quando ela tava do jeito. Quando ele trouxe ela tava completamente diferente. Ela tava assim, como tivesse assim. Eu não sei nem, não vou nem te explicar, né? Que eu não sei. Ela tava assim, parada, entendeu? Parada assim, ó. Imóvel, pronto, ela tava imóvel. Ela não se movia, entendeu? Tivesse anestesiada, como eu sempre falo pra vocês no vídeo. Porque foi o jeito que eu vi ela, entendeu? E o jeito que ele trazia ela, entendeu? E ele pegou ela, né, e colocou ela. Eu já pensei que ele ia levar ela naquela hora que ele tava com ela, né? Que ele vinha trazendo ela, né? Aí ele pegou, colocou ela mesmo lá mesmo no centro da porta. Dessa casa que não tinha teto, que não tinha nada, né? Só tinha só o portal. E ele colocou ela mesmo no centro dessa porta, ela suspensa do chão. Os pés dela não pegavam no chão, entendeu? Era assim uns 2 palmos distante os pés dela do chão. Ela suspensa do chão, entendeu? Não chega que tava segurando ela, né? Eu sei que ela tava suspensa do chão, né? E eu fiquei assim, eu olhei assim pra ela, né? Eu disse assim, ela é tão linda. Aí eu peguei, né, no meu sonho, eu olhei pra ela e achei ela linda. Aí eu peguei e disse assim, eu vou conversar com ele, né, pra poder ver se... E meus irmãos, na hora que ele colocou ela lá, ele tava com a cara tão grande de decidir de ia levar ela. Ele tava com a cara decidida de levar ela. Como se assim, ninguém tira isso da minha cabeça, eu vou levar e pronto, entendeu? Desse jeitinho o rostinho dele tava, né? Então, aí eu cheguei pertinho dele e disse assim... Da onde tu vem? Tu não conheceu Jesus? Não? Ele botou uma cara assim de quem disse assim, tu tá me conhecendo, não? Aí, meus amores, eu me acordei, né, entendeu? Eu me acordei. Porque foi essa sensação que eu senti, né, da parte dele, né? Como se ele tivesse assim, como eu tivesse feito uma pergunta sem pé, sem cabeça, né, pra ele. Entendeu? Meus amores, eu me acordei, né? Eu não sei nem o que foi que ele respondeu, eu sei que eu me acordei. Eu não vou falar porque eu não sei, entendeu? Não sei se ele me respondeu alguma coisa, não tenho bem lembrando, entendeu? Só sei que ele ficou assim, meio parado, como se assim... Tá entendendo? Aí, mas glória a Deus, eu a amo, entendeu? Aí eu me acordei, aí disse assim, eu achei esse sonho tão estranho, né? Disse assim, como é que eu vou contar esse sonho nas igrejas? Aí eu peguei e disse assim, eu vou dormir mais um pouquinho, esse negócio, isso aí é corra minha, sabe? Acho que talvez ele tenha até um pouquinho de contra mim por causa disso. Eu disse, eu vou dormir mais um pouquinho. Nesse pouquinho que eu dormi, um cochilozinho, eu sonhei com a cabeça de uma mulher. Só a cabeça de uma mulher. Toda maquiada, sabe que é a pessoa toda maquiada, a boca todos os beijos todo vermelho, a sobrancelha aqui feita com aquele negócio bem preto, né? E aqui também os olhos, o rostinho dela cheio de pó, e ela falando sobre maquiagem pra mim. E eu olhando assim pra cara dela, né? Eu me acordei. Na hora que eu me acordei, eu fiquei pensando nesse sonho. Porque eu me lembrei que Jesus disse assim, o Messias, né? O Yahweh disse assim, que a casa do meu pai é casa de oração, estão fazendo da minha casa casa de comércio. Aí eu peguei e disse assim, então as casas que ele me mostrou no sonho, então já sei, então é o que? Os templos que tem aqui na face da terra dele. Aí eu fiquei logo, porque quando foi no primeiro templo, ele já foi logo dizendo assim, não. E nem eu me agradei também não, né? Aí eu saí, né? Mas ele foi pra outra casa. Aí vocês sabem, eu entendi e vocês entendem também assim. É só vocês entenderem o que Cristo disse. A minha casa, casa de oração, tô fazendo de casa de comércio. Então, todo o templo dele é uma casa. É só vocês entenderem, entendeu? Vocês sabem que aquele templo ele profetizou que ia ser destruído e foi destruído. Nunca mais foi arribado, entendeu? Então, qual o templo que tem construído, arribado com o nome dele? Templo católico, templo evangélico, templo católico corrompido com idolatria e com idolatria e com o casamento, né? Que era para ser o homem e a mulher, e estão fazendo tudo que querem, né? Então, ficou corrompido. Tá igualmente aquele templo que Cristo profetizou. Do mesmo jeito, Cristo já profetizou que esse templo vai ser destruído. Agora no dia do arrebatamento vai ser destruído esse templo. Ele vai descer o mais profundo do abismo. E muitas águas vão cobrir ele. Tá escrito. Entendeu? Ali
falei até pra vocês também. E meus amores, o que é que eu tenho pra dizer mais pra vocês? E a segunda casa, Mira, a segunda casa é o tempo evangélico. 2 tempos, tempo católico e tempo evangélico. Então, o tempo evangélico foi o que ele me mostrou. Ele me mostrou, não precisa nem falar pra você, ele me mostrou a vaidade dentro da igreja. Quando eu vi a mulher, a cabeça da mulher toda maquiada, é a vaidade que ele me mostrou que estava dentro da casa dele. É as roupas, as pessoas fazendo o que quer, cortando cabelo, pintando cabelo, esticando cabelo, tudo que ele aborrece, as pessoas fazem no templo. Então, tá corrompido. Por isso que ele olhou, ele olhou, ele fez final passar direto. Ele não teve nem o prazer de se encostar. Por isso que eu digo a vocês vigiam. Não é religião não, é salvação. Não é religião, é salvação. As igrejas estão tudo contaminadas. Tá certo que tem tempo que ainda tá fazendo. Tem tempo, tem igreja que ainda tá fazendo a vontade dele aqui na terra. Existe tempo aqui na terra que ainda faz a vontade dele. Essas pessoas que estão. As 10 virgens. 5 o quê? 5 prudentes e 5 loucas. Essas que não estão fazendo a vontade dele, que a vaidade está dentro dos templos, essas são as 5 loucas que vai ficar na terra. Nem da terra sairão, entendeu? Por causa de quê? Justamente por isso. A vaidade do tempo evangélico, entendeu? Ai, porque Jesus só quer o coração. Jesus não quer só o coração, não. Jesus quer a alma, quer o corpo, quer o espírito, quer tudo, entendeu? As pessoas não raciocinam. Ai, Deus vai querer só o teu coração, que é os teus pensamentos. Deus vai querer só os teus pensamentos, teu corpo fica no sepulcro. Tem vaga isso? Se ele tirou o corpo dele do sepulcro, por que ele vai deixar o teu? Por isso que tem que haver santificação. Tem que haver santificação para vocês e para o céu. E as pessoas não querem se santificar. Aí quando sai da terra, sai do jeito que tá, vai direto pro abismo, né? Onde tem escrito aqui. É um lugar de tormento. Lugar de tormento não é um lugar bom para as pessoas botar a alma dela. Mas é para lá que muitas pessoas vão. Entendeu? Pobre, rico, todas as formas. Por quê? Só por desobediência, por não seguir Jesus. Jesus disse, eu sou o caminho. Ninguém vai ao Pai, não ser por mim. Ele já disse que ninguém vai no céu, ninguém vai para o céu se não seguir ele. Ninguém vai para o céu se não seguir Jesus. Jesus já deixou bem declaradamente, eu sou o caminho. Ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Você não vai para o céu se você não seguir Jesus. Você não vai para o céu se você não aprender a amar o seu irmão como Jesus amou. Você não vai para o céu se você não aprender a se sacrificar. Entendeu? Você não vai para o céu se você não aprender a se santificar. Você não vai para o céu. É muita coisa que nos impede de nós ganhar a nossa salvação da nossa alma. É muita coisa. E o inimigo ainda bota mais, olha. Entendeu? É muita coisa e o inimigo ainda bota mais. Só para poder tirar nós da presença dele. Mas está repreendido, está bem longe, né? Em nome de Jesus. Tudo que nos afasta dele, repreende, está bem longe. Não é nem pro mar, não. Repreende lá pro onde ele tá, né? Fica lá e de lá nunca mais saia. Chega de corrupção das almas dele, entendeu? O povo dele é para ser um povo santo, um povo escolhido, um povo que bebe, come. Ó, meus irmãos, só em você comer do corpo de um homem santo e você beber do sangue de um homem santo, vocês têm que se santificar. É porque vocês não entendem. Olha, eu como do corpo de Jesus. Eu como do corpo, bebo do sangue. Você já parou para raciocinar? Como do corpo, bebo do sangue. Primeiro, ele é santo. Comeu do corpo, tu tem que se santificar também. Para limpar nossas vestes do pecado, nós temos que fazer o quê? Beber do sangue e limpar nossas vestes. Muitas pessoas o quê? Não conseguem fazer isso. Não conseguem perdoar o seu irmão, não conseguem se sair das vaidades, não conseguem... Meus amores, Cristo chama o povo dele ao conserto antes da vinda dele. E esse é o momento. Pessoa, no dia que Jesus vir, nós vamos para a igreja, faz tudo direitinho, a rotina, né? É rotina, né? Faz direitinho a rotina. Quando chegar de noite, tu tá pensando que Jesus vem, tu tá pensando que vai mais ele, tu fica na terra. O arrependimento que tu não vai sentir da tua alma, do teu corpo, porque tu rejeitou o quê? Os ensinamentos dele. Aqui tudo ele ensina na palavra, não precisa nem ninguém me corrigir, não. Eu me corrijo aqui mesmo, na palavra dele. Não precisa nem o pastor chegar e dizer assim, Meiro, é pra ser assim, assim, não, porque eu já tô lendo a palavra dele, eu sei que é assim, 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 eu tenho que obedecer o que tá escrito aqui, entendeu? Muitas pessoas se purificam só na palavra de Deus. Meus amores, ó, leu, tem que ter santidade, a gente tem que se santificar, entendeu? É pra ter união, aqui tem o quê? Deixa eu ver se eu pego aqui. Aqui eu peguei as pessoas que possuem por herança o reino que vós está preparado desde a fundação do mundo. Mas as pessoas não querem se santificar, tem que haver santificação. Deixa eu ler para vocês aqui. O que vocês vão herdar agora no arrebatamento. Depois eu vou para lá, soltar outro versículo, viu que eu prometi? Então, ó, é Mateus 25, e o versículo 34.
Então, dirá o rei. Você, ó, tem pessoas que ignoram quando vê só o nome rei. Vocês não sabem qual é o significado desse nome rei. Quando fala o nome rei, fala o nome de Deus. Vocês sabiam? É o único que tem reinado, entendeu? Ele era rei lá no... Ele era não, ele é rei lá no céu e ainda é rei da terra. Entendeu? É que as pessoas não entendem. Olha aqui para ver se ele tá chamando aqui. Olha aqui para ver se tem o nome de Jesus, ou se tem o nome de Deus, ou se tem o nome de Senhor. O nome dele muda. Rei, ó. Então, é porque, meus amores, só numa frasezinha tem um grande significado. Nem se as pessoas não entendem, entendeu? Ó. Então, o rei dirá aos que estiver à sua direita. Vocês sabem que aqui quem tá falando é ele, mas nem mesmo assim vocês reconhecem, entendeu? Ó. Vinde bendito de meu pai, possuí por herança o reino que vós está preparado desde a fundação do mundo. Entendeu? Falou o quê? Falou em quê? Falou em rei, falou em pai, entendeu? 2. O rei, que é nosso Deus, né? Quando Jesus veio para a terra, Jesus se desfez do reinado lá do céu, para poder conquistar o quê? Para poder nos dar nossa salvação, entendeu? Agora bora procurar o que eu queria falar, o que eu ia mostrar pra vocês. Meus amores, eu tô com tanto calor que só Deus sabe o calor que eu tô sentindo. Mas sai daqui. Vou para outro canto agora, ver se eu encontro. Calor, o calor tá grande. Glória a Deus. Glória a Deus. Quando eu vejo alguém cantando bem alto, louvando a Deus, o meu espírito se alegra. Meus amores, vou botar aqui um nome bem grandão pra mim não perder mais esse versículo. É um mandamento que Jesus deixou por escrito. Eu tô procurando aqui ver qual é o livro, mas eu acho já, porque tá tudo riscado. Glória a Deus que eu risco. Aí eu já vou logo procurando os que estão riscados, sabe? Por isso que eu acho logo, né? Glória a Deus. Não é nesse não. Ele diz assim nesse versículo: vos dou um mandamento. Mas o que eu queria era ler. É porque, pra mim falar assim, né, eu nunca consigo falar se não estiver lendo, entendeu? Por isso que eu tô me apressando aqui, tá entendendo? Meu Deus, que calor é esse? Mas amor, sem ar de pegar fogo. Pintura medonha, glória a Deus. Não achei, glória a Deus. E é porque tá arriscado. Pronto, já achei, meus amores, quase que eu não achava. Em João 14, bora lá, ó. Vou lá tomar um banho, né? É porque a minha cozinha aqui, aqui, né, é de lado com sol. Aqui o sol todo aqui nessa parede. Aí o sol é na parede aqui, na parede da cozinha aqui desse lado, entendeu? É nesse lado e do lado de cá, entendeu? O sol. Aí fica aquela quentura, medonha, de telhado bem baixinho, ainda fica mais quente ainda, né? Deixa eu ler pra vocês. Aqui é um mandamento que Cristo nos dá, ó. Um novo mandamento vos dou, que vós ameis uns aos outros, como eu vos amei a vós, que também vós uns aos outros também ames. Tá vendo? É um mandamento, isso aqui é um mandamento. Vocês acham que todo mundo compra isso dentro das igrejas? Não, é verdade, nem todo mundo compra isso dentro da igreja, não. Isso é um mandamento que ele nos deu. Um
Mandamento, eu vou até marcar, que eu passo um ano pra achar, né? Vou logo marcar. Meu negócio é marcar. Tá todo riscado de caneta, né? Mas eu boto no papel, né? Já fica melhor. Então, meus amores, é o que eu digo pra vocês, entendeu? Deixa eu ler aqui algo pra vocês, que eu falei muito sobre os lugares, né? Deixa eu ler aqui pra vocês e vou encerrar nesse daqui, tá bom? Eu já acho. Deixa eu ver, né? Glória a Deus. Muitas pessoas, né? Que calor. Pronto. Mateus 13. Mateus 13 e os versículos o quê? Vou ler o versículo 40 e o versículo 41, sabe por quê? Porque Cristo falou justamente para onde certas pessoas vão, entendeu? Uns para o quê? Para a vida eterna e outros para o tormento eterno, entendeu? Como eu li para vocês, uns vão herdar o reino do céu que está preparado desde a fundação do mundo, eu li para vocês. E outros vão herdar tormento eterno. Ah, ninguém quer isso, mas ninguém se santifica para ir para o céu junto com ele, né? Ó, assim como o joio é colhido e queimado, você está vendo? Do queimado no fogo, assim será na consumação do mundo. Você está vendo aí? É agora. Agora na vinda de Jesus. Mandará o Filho do Homem os seus anjos, e eles colherão do seu reino todos os que causam escândalo. Você está vendo? E os que cometem iniquidade. As pessoas dentro da casa de Deus, assim mesmo, elas ainda cometem iniquidade, entendeu? Falta de respeito, né? E ele vai... Ah, deixa eu continuar aqui. Olha pra onde é que essas pessoas vão. Presta bem atenção. Vocês façam de tudo pra vocês nunca ir pra esse canto que eu vou acabar. Eu vou abrir a boca e vou falar. Vou ler o versículo que... Vou ler o versículo 42, ó. E lançá-lo-ão na fornalha de fogo. Ali haverá pranto e ranger de dente. Vocês estão vendo aí? Lá vocês vão o quê? Chorar. E vocês vão o quê? Ranger os dentes. Vocês sabem por que vão ranger os dentes? De dor. Ranger os dentes de dor. Porque tá escrito aqui. Lá, ó. E lançá-lo-ão na fornalha de fogo. Então, o cantor tem lavareda de fogo. Ali haverá pranto e ranger de dente. Foi muito bem explicado. Vocês só vão pra lá se vocês mesmo quiserem. A palavra de Deus está entregue pra vocês, né? Eu faço a minha parte. Eu digo bem direitinho. O que é que tá fazendo, meu? Tô marcando. Tô marcando pra mim não ficar procurando horas e horas, entendeu? Meus amores, olha, eu falo assim, né, mas ao mesmo tempo isso me dá uma tristeza tão grande, porque eu vejo que tantas pessoas vão para esse campo só por desobediência, entendeu? É melhor obedecer do que pagar o preço, né? Então, muitas pessoas preferem o que pagar o preço do que obedecer, porque eu sou ao contrário. Eu prefiro obedecer do que pagar preço, entendeu? Jamais, não está repreendido. A gente tem que ser de acordo com a vontade de Deus, ser de acordo com a vontade de Jesus, entendeu? Ser de acordo com a vontade do Iau, entendeu? Iau. É difícil de acostumar a chamar o nome dele assim. E esse nome, sabe que eu cheguei e disse assim, meu Deus, tô comentando na internet que esse nome não é o teu nome, não. Responde qual é o teu nome no céu pra mim, coloca pra mim. E ele colocou um Y, um A e um U. Iau, glória a Deus. E tem, é porque tiraram, entendeu? E tem nas Santas Escrituras dizendo que eles iam tirar mesmo. E tinha que tirar para poder se cumprir, entendeu? Por isso que eu digo a vocês, as Santas Escrituras se cumpre ao pé da letra. Olha, de quando Jesus veio, olha, de quando o Iau veio que fez o sacrifício até nos tempos de hoje, quantas pessoas não reconheceu ele por esse nome, desde que o nome dele era outro? E tem escrito aqui, ó, deixa eu ver se eu pego aqui para soltar para vocês. Tudo meio marcado, tudo eu marco. Tá quente, tá quente? Eita, quente não é pouco não, tá quente é muito.
Ó, é Jeremias 12, o versículo 19. Vocês vão ver que está falando sobre ele. Quem foi que foi à cruz? Quem era que era o cordeiro? Não era o cordeiro só um, que era Jesus, que era o Iau, o Cristo. Cordeiro só era um, que era o Cristo. Então, o Iau, né? Então, ó, preste atenção nesses versículos aqui, como foi que ele foi tratado. Eu sinto até vontade de chorar quando eu leio isso aqui, ó. E eu era como um cordeiro, como um boi que levavam a matança, tá vendo? Ele falou aqui já do jeito que as pessoas estavam tratando ele. Nessa pequena frase aqui, como um boi que levavam a matança, porque foi o que? Muito maltratado. Então, assim, meus amores, aí não dá nem vontade de continuar. Porque não sabiam que maquinava propósito contra mim, você está vendo? Tramava nas costas dele. Dizendo, destruiremos a árvore. Não foi isso que eles fizeram, não? Colocaram Cristo na cruz? Foi isso mesmo que fizeram. Não fizeram só com eles, não. Fizeram com os discípulos também. Com os seus frutos, cortemos-lo da terra dos viventes. Foi isso não que fizeram? Foi mesmo. Tiraram Cristo da terra dos viventes e ainda tiraram os discípulos. Foi verdade. E não haverá mais memória do seu nome. Aqui está falando bem explicadamente que nem memória do nome dele nós teria. Como nós não sabíamos que o nome dele era Iau. Eu digo que é Iau porque ele me mostrou no céu. Eu disse assim, qual é o teu nome? Qual é o teu nome mesmo aqui que tu, quando tu viveu aqui na terra com a gente? Qual era o teu nome verdadeiro aqui? Porque estão dizendo que o teu nome é outro. E ele colocou no céu pra mim, entendeu? Ele colocou no céu pra mim. Aí pronto, meus amores, eu espalhei na internet, a internet tá cheia. Glória a Deus, do verdadeiro nome dele, né? Que era o nome que ele fazia o quê? Muitas pessoas operavam milagre por causa do nome dele, entendeu? Pra vocês verem, né? Já estava profetizado, era antes, aqui no Velho Testamento, já estava profetizado que ia acontecer isso lá no Novo Testamento. Só para vocês verem como tudo se cumpre. E é o pé da letra, viu? Boa tarde. Eu amo vocês, Cristo ama vocês. Cristo chama vocês o reconciliamento. Cristo chama vocês o quê? Para vocês se voltarem para Ele. Antes do dia da vinda dele. Porque no dia da vinda dele, vocês só vão se prostrar perante Ele e ficar de joelho. Entendeu? Isso aí não é bom para ninguém. A gente tem que ficar em pé para a gente subir com Ele, entendeu? Essas pessoas que ficarem de joelho, nem da terra elas sairão, entendeu? E é triste, meus amores. Por isso que eu converso com vocês abertamente. Já falo, as pessoas me ignoram porque eu falo das partes que Cristo fala nas Santas Escrituras. A parte do abismo, lago de fogo. Eu falo de todas as partes, porque para vocês terem ciência para onde vocês estão colocando a alma de vocês, entendeu? A pessoa enquanto sem estar entendendo, né? Quando a pessoa vai enganar, tudo muito bem, mas a pessoa sabendo para onde é que vai procurar ir para esse caminho aí, né? Aí com ela e com Deus, né? Ela escolheu, né? Pode fazer, né? Só sei que eu escolho estar com Deus, escolho Jesus, escolho me santificar, escolho obedecer, entendeu? Esse é o que? É o que nós temos que fazer na face da terra, né? Para conquistar a nossa salvação. Ele nos deu a salvação, mas vocês sabem que todo dia nós conquistar ela, porque todo dia nós pode perder ela. Todo dia nós pode perder ela por detalhes mínimos. Detalhes mínimos. Fui.